Muito bom dia, mais uma vez, pastor Adenelson Botelho, entusiasmado, cheio de motivação da parte do Senhor. E eu estou aqui para trazer uma mensagem especial para você nessa manhã. E eu quero já declarar na sua vida. Esse dia o Senhor criou para te abençoar. Esse dia o Senhor criou exclusivamente para você receber a sua vitória. Eu já entro trazendo uma palavra profética. Sabe por quê? Porque se você já confessou Jesus como Salvador único e pessoal, você já é detentor dessas bênçãos. Todas as bênçãos que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário são suas. Você pode dizer um amém? Então vamos lá. Pastor, mas eu ainda não confessei Jesus, então confessa comigo. Você crê que Jesus Cristo morreu na cruz e que Ele ressuscitou e que Ele vive? Então vamos lá, abre a boca e confessa, porque a Bíblia diz, quem crê com o coração e confessa com a boca, verdadeiramente é salvo. Vamos lá então? Fala comigo. Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz. Vai lá, repete. Fala assim agora, o Senhor ressuscitou. O Senhor vive. Fala mais bonito agora, eu te aceito como meu Salvador. Me salva. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Então siga comigo, porque esse momento especial são poucos minutos, mas é exclusivamente para você. E eu quero falar hoje de um reino inabalável, conforme você está vendo aqui embaixo. Inclusive, esse número é o meu WhatsApp. Você pode pedir orações, você pode estar pedindo, a intercessão da nossa parte pela sua vida, e nós faremos isso. Inclusive, eu quero te contar, nós somos do Ministério Vinha, nós somos luz para o mundo, tá? Ministério Vinha internacional, estamos em mais de 40 países, pense no mover, tá? E aqui no Brasil, em várias cidades do Brasil, levando a palavra do Evangelho de Jesus Cristo. Poderoso, tem salvado muitas pessoas. Só crianças, são 150 mil crianças alcançadas nesses últimos dias. Então, é o poder de Deus, é os últimos tempos e nós estamos fazendo a diferença. Siga, multiplique isso aqui, mande esse link para o mundo inteiro, para onde você tiver conexão, porque é a palavra de Deus, tá bom? Nós não estamos interessados em divulgar a pessoa, mas a palavra é o que nós fomos incumbidos de levar a palavra de Deus adiante. Vamos falar de um reino inabalável? É pouco tempo, então fica comigo, tá bom? A palavra de Deus, ela diz que tudo o que é abalável será abalado. Mas antes nós vamos pedir a orientação do Espírito Santo para nos orientar nessa palavra agora. Tanto para você como para mim. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, traz a revelação dessa palavra nesta hora e nós declaramos grandes vitórias e o poder de Deus, tanto para mim como para cada um que está se envolvendo e se alimentando da tua palavra, que não mente e não volta vazia. E nós te agradecemos, sem a tua presença, nós não terá sentido, e nós buscamos a tua presença sobre a vida de cada um, em o nome de Jesus. Amém. Escute uma coisa, estamos falando do Espírito Santo, sabe o que ele diz? Ele diz que aqueles que vivem na graça, debaixo do sangue de Jesus, são inabaláveis. Poderoso, né? Vamos primeiramente projetar aqui Salmos 11, do 1 ao 3. Olha o que a palavra de Deus diz. Ela diz, no Senhor me refugio. Aleluia. Ele diz, como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes. Vejam, os ímpios preparam os seus arcos, colocam as flechas contra as cordas para das sombras atirarem nos retos de coração. Tá vendo onde é que persegue? Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? É incrível isso. Então escute. Ele está dizendo que são destruídos. Ele está falando que o justo é perseguido. Ele está falando que as setas são lançadas. Então o diabo, muitas vezes, ele nos ataca com flechas. Como está nesse verso 2, Ele é o nosso inimigo. A expressão em Efésios 6, setas inflamadas, ou seja, flechas com fogo na sua ponta, são setas que produzem pensamentos, muitas vezes, que minam a nossa fé. Mas no verso 3, a palavra de Deus, ela diz que somente nós podemos resistir ao inimigo se nós estivermos no fundamento, que a Bíblia manda, resistir-vos ao diabo e ele fugirá de vós. Mas como que eu posso resistir, pastor? Só se você estiver no fundamento. Fora do fundamento, o justo não pode fazer nada. A palavra, ela garante que nós somos justos em Cristo. Ela diz que Jesus sem pecado se fez pecado no nosso lugar para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Então escute,
você tem passado por várias lutas e tribulações, mas estes certamente não são os maiores problemas, sabe? O maior problema, sabe qual é? É o medo, é a ansiedade no seu coração, sabe? No coração das pessoas. Há pessoas ansiosas, cheias de medo, porque no profundo do coração ela possui um senso de separação de Deus, ou seja, ela se sente que estão distante de Deus, porque não estão fazendo muitas vezes as coisas corretas. Falta de fé correta, não é verdade? Então, quando você sabe que está em comunhão e é um com Deus, que Deus cuida de você, que Ele é seu Pai, aí há descanso no seu coração. Mas quando você se sente separado, é apenas uma questão de tempo até você ser tomado pelo medo, pela angústia. Então, escute, tudo isso acontece porque você não está totalmente convicto de que os seus pecados foram totalmente perdoados. Quando você não tem essa convicção, você sente medo. No livro de Hebreus, no Hebreus 12, a palavra de Deus, ela nos ensina como permanecermos como fundamento para sermos inabaláveis. Olha o que está escrito aí. Ora, não tende chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som das palavras, de palavras tais que quantos os ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes eram ordenado. Até um animal, se tocar no monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Sabe? Você pode observar detalhes aí. O próprio Moisés está se sentindo trêmulo, com medo, aterrado, aterrorizado. Aqui nós temos uma descrição do Monte Sinai. Sabe, o Monte Sinai, ele significa o quê, pastor? Ele significa espinhos. Ele é cheio de espinhoso, cheio de espinhos, sabe? Os espinhos são o quê? Um símbolo da maldição e do pecado. É tanto que Deus disse lá no Éden para o Adão, né? Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. E por causa do pecado, agora a terra vai produzir cardos e abrolhos. Então o Sinai, ele representa a lei. E na lei eles somente poderiam dizer amém para quê? Para as maldições. Não há nada de errado com a lei. A lei, ela é santa, ela é justa, ela é boa, mas ela não tem poder de nos fazer justos. A lei não foi dada para ser cumprida, mas para que através dela o homem tivesse o pleno conhecimento do pecado. Você percebeu que o texto, ele diz que quando Deus deu a lei, o topo do monte estava em fogo? Você viu isso no versículo? Mas o interessante é que, mesmo com fogo, está dizendo que havia trevas, havia escuridão e havia tempestade. Então, sabe o que isso significa? Que fogo que há na lei não tem o poder de iluminar. Tá? Ele traz a revelação de Deus e do seu amor, sabe? Mas ele não traz, sabe, a revelação que você é amado, que você é cheio de luz, que você é cheio de bênção, que você é cheio de vitória, sabe? Aquilo que é visto no monte é o mesmo que vai no coração daquele que ainda vive na lei. É a mesma coisa, ele não consegue se sentir amado. No Monte da Transfiguração, que é outro exemplo, outro monte, nós temos aí um relato, sabe, do dia em que Jesus Cristo ele foi transfigurado, lá no alto do monte. Então, naquele momento, sabe, apareceram Moisés e Elias, nós sabemos disso, e quando Pedro sugeriu que fosse feito as 3 tendas para eles, uma para Jesus, uma para Moisés, outra para Elias, sabe, naquele momento, escute o que aconteceu, uma nuvem luminosa envolveu todos eles, debaixo da graça. E a nuvem é de luz e não de trevas. Sabe o que Deus disse? Escute o meu filho, esse é meu filho amado em quem eu me comprazo, escutai-o. Então, quando alguém vive na lei, sabe, no momento em que se achega a Deus, ela sente medo. Exatamente como Moisés, ela fica trêmula, sabe? Então, um filho de Deus nunca deveria viver
nesse estado de medo do Senhor. A Bíblia manda temer ao Senhor e não ter medo, está entendendo isso? A palavra de Deus, ela diz que Moisés ele estava aterrorizado. Números diz que Moisés era um homem mais manso da terra, mas nós sabemos que ele não entrou em Canaã. Sabe por quê? Porque ele perdeu a mansidão com o povo, não é verdade? Em outras palavras, nenhum homem mais manso estava qualificado segundo a lei. O fato é que a lei condena o melhor dos homens, mas escute, olha a revelação: a graça salva o pior dos pecadores. Você posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Então viver de acordo com a lei é viver em constante temor e medo, é viver em constante ansiedade, sabe? Sobre o estado diante de Deus. Mas agora, o Monte Sinai ele se tornou antiquado e ele se tornou passado. Saia do Sinai. Deus se mudou agora para outro monte, agora é preciso seguir Jesus, seguir Deus, seguir, sabe, a palavra, seguir a Nova Jerusalém. Deus agora está onde? No Monte Sião. Poucas pessoas sabem, mas o Pentecoste era uma festa do Velho Testamento, ele já existia, sabe? E ele celebrava o quê? O dia que Deus tinha dado a lei lá no Antigo Testamento, sabe? Mas agora no Novo Testamento, o Pentecoste é a vinda do Espírito Santo. Isso é para indicar que a lei hoje já foi substituída pelo Espírito Santo de Deus. Então não precisa mais de códigos de conduta, sabe? Nós temos agora quem? O Espírito Santo habitando dentro de nós para nos guiar a toda a verdade. A lei foi dada no Sinai, mas o Espírito Santo ele veio no cenáculo, que é o lugar em Jerusalém conhecido como Monte Sião. Está escrito, no primeiro Pentecoste morreram 3.000 homens, mas no segundo Pentecoste foram salvas, né? Nasceram quase 3.000 homens. Então isso é importante. O segundo Pentecoste, que é a vinda da graça de Jesus Cristo, traz vida e vida em abundância. Você consegue entender isso? É impressionante. Mas tem pessoas que lutam o tempo inteiro a favor da lei e querem continuar vivendo na lei. Tem muitas pessoas que estão assim e vivem embaixo de condenação. Irmão, sai dessa. Recebe o que Jesus já fez por você. Isso é muito triste porque o diabo, ele usa a lei para nos acusar. Ele sempre vai dizer que nós não fizemos isso, não fizemos aquilo, nós não cumprimos aquilo que Deus exigiu, nós não fomos bons o suficiente, nós não fizemos da forma correta. Então, há um constante ataque de acusação e condenação contra a sua alma e a sua mente. Então, o alvo do inimigo não é apenas seduzir ao pecado, mas é trazer escravidão e acusação e opressão o tempo inteiro. Agora, eu vou te fazer um convite espiritual. Venha para Sião. Quer ver? Vamos, projeta para nós Hebreus 12, do 22 ao 24, que é para você ver o tanto que é lindo essa mensagem. Ele está dizendo, mas tendes chegado ao Monte Sião. Vamos ver quem está nessa cidade. Sião é a cidade do Deus vivo. Opa, aleluia. A Jerusalém celestial, glória a Deus. E as incontáveis hostes de anjos. Olha, os anjos estão lá também. E a universal assembleia e igreja, tá vendo? Dos primogênitos, arrolados nos céus. E a Deus, o juiz de todo. E ele ainda falou ainda, olha, falando de você agora. E aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Acabei de falar que você é justo em Jesus. E a Jesus, olha, Jesus está lá também, aleluia. O mediador da nova aliança e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores que fala o próprio Abel. Observe que todos estão em Sião. Deus Pai, o Senhor Jesus e os anjos e a igreja. E você que aceitou Jesus no mundo espiritual já está em Sião também. Tome posse disso. Por que você ainda quer continuar no Sinai? Deus não quer ter um relacionamento conosco baseado na lei, sabe? Nesse caso, ele teria de se afastar de nós. Ou então nos consumir com sua ira. Ele não quer isso. Deus, ele ama a graça. E você percebe que Sião é a graça? Você conseguiu perceber isso? Então somente somos abaláveis se nós estivermos firmados fora de Sião. Se nós estivermos firmados no Sião, nós seremos inabaláveis, porque Sião representa a graça. Sião é a cidade do Deus vivo, é a Jerusalém celestial.
Agora veja um detalhe importante. A palavra diz que Deus é um juiz de todos. Porque é preciso um juiz para nos declarar inocentes e justos. Você compreende isso? O Senhor hoje, Ele não é o juiz para nos condenar, porque a própria Bíblia diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Ele está pronto para nos justificar. Isso é tão encorajador, porque Deus, Ele nos julgou justos já. Nós não somos esses justos aperfeiçoados, por nós mesmos, mas nós somos aperfeiçoados por Jesus. Por ter confessado Jesus, nós nos tornamos justos diante de Deus. Então Deus vê as coisas justas em nós, o mais íntimo do nosso coração, e declara justo porque Ele vê Cristo em nós. Aleluia! Vamos ver Hebreus 12, 28. Olha o que está dizendo. Ele está dizendo, por isso, recebendo nós um reino inabalável. Está recebendo aí? Toma posse. Retenhamos o que é a graça, viu aí? Pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Então você vai servir Deus de modo agradável, porque você recebeu a graça com reverência e santo temor. Sabe? Retenhamos a graça, isso é poderoso. Sabe? Nós recebemos um reino que não pode ser abalado. É por isso que nós devemos reter a graça. É por isso que você agora, pastor, quando você fala assim, até parece que você está liberando a gente de pecado. Não, irmão. De forma nenhuma. Quando você percebe que você realmente é perdoado, você começa a querer agradar quem te perdoou. É aí que entra a graça do Senhor Jesus. A graça, ela nos leva a sentir a reverência e o santo temor do Senhor. A graça, ela nos ensina o verdadeiro temor do Senhor. A revelação da graça, e do perdão do Senhor, escute, eu acabei de falar, ela produz em nós o verdadeiro temor. Vamos ver aqui, só para finalizar, Salmo 130. Olha o que está dizendo. Se observar, Senhor, iniquidades, olha aí, se ele for fiscalizar e ver iniquidades, ele está dizendo, quem subsistirá? Ele está dizendo, contigo, porém, está o perdão para que te temam. Está vendo aí? É o perdão que faz a diferença? Então, nessa hora, eu quero orar pela sua vida agora para finalizar esse momento e determinar que a sua vida seja cheia. Você pode dizer, abrir a boca e dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um agora. Dar a vitória a cada família que está ouvindo esse momento agora. É um momento pequeno, mas um momento de alimento da palavra. E cada um seja cheio de alegria, cheio de certeza de salvação, cheio, Pai, de alegria e de vontade de fazer a vontade do Pai o tempo inteiro para herdar o reino dos céus. E eu estou declarando a vitória sobre a vida de cada um em o nome de Jesus. Deus o abençoe. Canal LPM Canaã. Uma palavra de graça e paz para a sua vida.